Então, olá, mais uma crítica, mais uma opinião da conversa do Maluco Beleza com o António Raminhos. É verdade, o António Raminhos voltou. Para os mais distraídos, o António Raminhos fez parte foi praticamente dos primeiros convidados do Maluco Beleza em formato, posso dizer, formato YouTube, ou seja, com vídeo, depois do formato inicial que era só áudio. Depois, quando houve aquele formato que até ainda na altura em que nem havia estúdio, que era no LX Factory, acho que ele foi para aí o segundo ou o terceiro convidado na altura, e parecendo que não, já lá vão 3 anos, e foi convidado novamente. Algumas pessoas, eu reparei em alguns comentários, não só no próprio vídeo, mas depois em vídeos seguintes, de conversas seguintes, que algumas pessoas acham mal repetir convidados ou irem lá convidados de segunda vez. Eu não acho. Acho mal, se calhar, se fosse lá o mesmo convidado 2 vezes seguidas, aí não faria de todo nenhum sentido. Mas agora era lá um convidado que esteve lá numa altura completamente diferente, inicial, em que ainda nem havia estúdio, e depois 3 anos depois voltar a lá ir. E portanto muita coisa mudou, não só na carreira dele e no reconhecimento que tem, até já teve uma filha entretanto, portanto não estou a ver que seja algum problema, mas lá está, pronto, algumas pessoas não serão da mesma opinião. Relativamente ao António Raminhos, eu gosto muito, já o sigo desde uma fase muito inicial, desde a fase, para quem tem uma ideia, do 5 para a meia-noite, do início, aquele 5 para a meia-noite, em que dava todos os dias da semana, sempre com apresentadores diferentes, e que ele surgia lá com assim umas ideias, com uns sketches e outras coisas. Apesar de depois, com a conversa, percebi que isso não foi propriamente o início da carreira dele, por assim dizer. Ainda teve outros trabalhos antes, não na frente da câmara, mas chegou a trabalhar como guionista, a escrever para outras pessoas e etc. Adiante, aqui falando um bocadinho mais, falou-se de um problema que o convidado tem com filmes de animação. É verdade, ele tem de uma questão por resolver, que se calhar tem alguma justificação psicológica. Acho que alguém deveria investigar, mas sim, tem que ver depois qual é a questão que ele tem com os filmes de animação. Naturalmente também se tocou no tema do humor, falando especificamente depois de uma experiência engraçada, digamos, diferente, que o Raminhos teve, ou seja, naturalmente que se tinha que tocar no tema do humor, mas neste caso foi muito concreto a esta situação. Na primeira parte, só na primeira parte falou-se de muita coisa, houve muito conteúdo só na primeira parte. Se forem lá dar uma olhada, e se ainda não deram, a primeira parte está cheia de conteúdo e de coisas e de ideias e de conversa, vale a pena. Gostei de ver o Raminhos assim, num registro mais calmo. É divertido da mesma forma, mas não extravasou assim em demasia. Eu gosto bastante do Raminhos. No início, sinceramente, não achava muita piada. Digamos que me custou ligeiramente a habituar ao tipo de humor e à figura, por assim dizer, mas depois rapidamente percebi que realmente ele é uma ótima pessoa, mas também principalmente um ótimo humorista. Ele manteve-se assim ligeiramente mais calmo, não que de vez em quando não extravasasse um bocadinho, de vez em quando lá havia uma parte ou outra que tinha que ser, mas lá está, o Raminhos é mesmo assim. A conversa continua assim numa fase inicial, assim levezinha, mas muito interessante mesmo. Já agora, se quiserem saber toda a história profissional desde o início mesmo, como aquilo que eu disse há bocadinho, mesmo o início dele como trabalhador, por assim dizer, têm de ir ver a conversa. Não posso adiantar mais, têm que espreitar, não vou estar aqui a resumir tudo, a falar do que é que eles falaram, senão não vale a pena. Uma pessoa, vocês veem aqui estes meus 8, 9, 10 minutos e escusam de ir ouvir a conversa, assim não vale. Entretanto, o Raminhos e o Unas acham que é correto ensinar palavras impróprias aos filhos antes que eles as aprendam. Eu sinceramente, quando eles começaram a dizer isso, fiquei um bocado naquela, mas depois pensei, não, porque não? Estou de acordo,
se os filhos vão aprendê-las de qualquer forma, seja na escola, seja com um amigo, seja o que for, eles vão aprendê-las de qualquer forma, porque não sermos nós a introduzi-los. Claro que não é uma criança com 2 ou 3 anos, como é óbvio, mas a partir de uma certa idade em que eles já têm alguma capacidade de perceber o que são as coisas, sei lá, 6 anos, por exemplo, podemos explicar que há palavras que não são boas de se dizer, não são boas de se ouvir, e dar assim uma ideia do que é que significam, explicando, claro, dentro da forma de entendimento deles. Não acho mal, não acho mal. Há pessoas que ficariam muito ofendidas, que eu sei, conheço muita gente que ficaria chocadíssima ao saber que eles ensinam asneiras aos filhos e o que é que querem dizer e de onde é que surgiram, sei lá. Pronto, como há bocadinho eu já falei um bocadinho, falou-se muito de humor, falou-se muito de comédia. É um tema que eu adoro. O que é que eu hei de fazer? Sou um bocadinho suspeito para comentar esta parte. Eu gosto muito e é bom quando se vê um humorista que sabe do que é que está a falar, sabe e percebe do meio em que está inserido, porque às vezes há muita gente que se considera humorista que depois não percebe muito bem nem do meio, nem como é que aquilo funciona, nem que tipo de pessoas é que podem encontrar, e isso às vezes deixa-me um pouco triste. E depois surgiu também outra questão: será que Portugal tem capacidade para ter, digamos, um circuito de humor e open mics? É uma pergunta que tem surgido cada vez mais. É uma pergunta que eu acho que a resposta é óbvia, é sim. Portugal é pequeno, mas não é assim tão pequeno, e ter um circuito de humor, sem ser só em Lisboa e no Porto, podia haver um circuito de humor, já começa a haver, se calhar não querendo aqui estar a diminuir muito, mas talvez 4 ou 5 casas. Talvez hajam umas 3 em Lisboa e umas 2 no Porto, eventualmente, que já tenham dias específicos e dias destinados a fazer a noite de humor com humoristas. Mas acho que temos capacidade de ter muito mais, não só no Norte e aqui em Lisboa, mas também mais para o centro, a zona ali de Coimbra, porque não, e ir também para o Algarve, para distribuir um pouco, porque eu acho que há muita gente com interesse. Há muitos humoristas que vivem na sombra, porque lá está, porque não está montado um circuito, mas pronto, estar aqui a discutir também não vale a pena, porque senão fico aqui eu a falar sozinho durante imenso tempo, e mais uma vez sou uma pessoa suspeita, porque gosto imenso deste tema. Depois, já agora, outra questão: gostam de tatuagens? Eu estava à espera da resposta, mas não. Eu sinceramente gosto bastante. Tenho uma e tenho um problema, que é o problema habitual, que é: fiz uma e agora quero fazer mais, que é o costume. Toda a gente se queixa do mesmo. Quando fazem a primeira, depois é difícil não querer fazer a segunda e a terceira. De qualquer forma, seja qual for a vossa resposta, o Raminhos contou a história das tatuagens dele, até de uma muito curiosa, que eu sinceramente achei muita piada, e já sabem, é o costume, têm que ir ver para saber do que é que eu estou a falar. E não vou dizer muito mais, acho que também não vale a pena, já me alonguei bastante, já dei aqui uma ideia do que é que este convidado nos trouxe, e quero agradecer por estarem aí mais uma vez, e deixem nos comentários o que é que acham, se eu estou a fazer um bom trabalho, se não estou a fazer um bom trabalho, e obrigado, e até à próxima.